Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que ela seja utilizada no dia 2/9, na aula que vai das 14h30 até às 16 horas. A intenção aqui é que nós façamos a correção do exercício que tratava a respeito do zero de uma função afim e também apliquemos hoje o conteúdo que trata a respeito de variação de uma função afim. O exercício citado é um exercício de apenas 3 questões, presente na página 141. Então, vamos agora para a correção do nosso exercício. Aí na página 141, vocês verificam que está aqui o nosso exercício. Aqui já estão os gabaritos, mas nós iremos observar e entender por que esses são os gabaritos dessas questões. A primeira questão pede para que você determine o zero da função afim, e aí nós temos várias funções aí colocadas. E, pessoal, só reforçando uma coisa que foi colocada na aula anterior. Quando eu estou falando do zero de uma função afim, eu quero saber exatamente o ponto em que essa função toca o eixo x. Por que, Everton, que é o ponto em que ela toca o eixo x? Porque no momento em que esse gráfico toca o eixo x, quer dizer que o y está igual a zero. Então, por isso que o zero de uma função afim dá o valor de x. X vai ser tanto. Por quê? No zero de uma função afim, o meu y sempre vai ser igual a zero, tá bom? Então, quando eu falo no zero da função afim, eu estou procurando o valor de x para que o y seja igual a zero. Só reforçando isso para que fique claro para todo mundo essa compreensão, tá bom? Então, aí nós temos o item A. O item A diz que y é igual a menos 4x mais 8, e nós vamos procurar o zero dessa função. Como é que eu faço, então, para encontrar o zero dessa função? O zero dessa função, eu estou procurando um valor de x para que meu y seja igual a zero. Então, reescrevendo isso, eu vou dizer que menos 4x mais 8. Eu não quero que o y seja igual a zero, então, igual a zero. Aí eu vou procurar o valor de x para que isso seja verdade. Eu vou ter, então, que menos 4x mais... Perdão. É igual a 8, está positivo, passa negativo, menos 8. Então, menos 4x que está multiplicando vai passar dividindo. X vai ser igual, então, a menos 8 dividido por menos 4. Logo, o x aqui, menos com menos é mais, 8 por 4. O zero dessa função afim é quando o x for igual a 2. O que é que isso significa? Significa que quando eu traçar um gráfico, o momento em que o gráfico vai cruzar o eixo y vai ser exatamente no ponto 2, ou seja, o momento em que o y é igual a zero é quando o x for igual a 2. Vamos observar agora a letra B. No item B, nós temos menos 3x menos 21. Então, nós vamos ter menos 3x menos 21 igual a zero. Menos 3x vai ser igual a 21 positivo. X vai ser igual a 21 dividido por menos 3. Mais com menos é menos. X vai ser igual a menos 7. O zero da função afim y igual a menos 3x menos 21 é quando o x for igual a menos 7. Vamos observar na sequência o item C. Aqui no item C nós temos que y é igual a 2 menos 8x. Vamos igualar esse y a zero. 2 menos 8x é igual a zero. Menos 8x vai ser igual a menos 2. X vai ser igual a menos 2 sobre menos 8. Menos com menos é mais, então posso dizer que x é igual a 2 oitavos, ou simplificando essa fração, eu digo que x é igual a 1 quarto. O que isso significa? Insisto nessa informação para que fique claro para todo mundo. O zero dessa função afim é quando x for igual a 1 quarto, ou seja, no momento que x for igual a 1 quarto, o meu y vai ser igual a zero. O item D, nós temos y igual a 7 menos x. Então, 7 menos x igual a zero, menos x igual a menos 7. Não estamos procurando menos x, nós queremos x. Então, inverte todo mundo, x igual a 7. O zero dessa função é quando x for
igual a 7. No item E, nós temos y igual a menos 4x menos 64. Pessoal, o procedimento é sempre esse, tá bom? Lembrando a vocês que temos a possibilidade de usar aquela outra forma, que diz que x é igual a menos b sobre a, mas nesse caso eu estou utilizando essa, que é mais genérica, mas ambas as formas vão ser possíveis de você encontrar, tá bom? Menos 4x menos 64 vai ser igual a 0. Menos 4x vai ser igual a 64 positivo. X vai ser igual a 64 dividido por menos 4. X é igual, então, mais com menos é menos. 64 dividido para 4 vai ter como resultado aí 16, então fica menos 16. O valor do zero dessa função é quando x for igual a menos 16. No item F, nós temos então que y é igual a menos 6x mais 18. Nossa função afim. Qual é o zero dessa função? Menos 6x mais 18 igual a 0. Menos 6x igual a menos 18. X igual a menos 18 dividido por menos 6. X igual, menos com menos é mais, 18 para 6 é 3. O zero dessa função afim é quando x for igual a 3. No item G, nós temos aí que y é igual a 3x menos 9. Então, 3x menos 9 vai ser igual a 0. 3x vai ser igual a 9 positivo. X igual a 9 sobre 3. X, então, igual a 3. O zero dessa função afim é quando x for igual a 3. Portanto, fica respondido o item G. Aqui no item H, vou só pegar aquela formulazinha para a gente fazer por ela para ver como também funciona, tá bom? Menos b sobre a. Quem é b é menos 20, então x vai ser igual a menos 20, ou simplesmente 20, dividido por a, nesse caso é o 4. X, então, é igual a 5, provando assim para vocês que ambas as formas são possíveis de a gente chegar no valor do zero da função afim que está exposta. Vamos agora observar a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: determine o valor de m para que o zero da função f, tal que f de x seja igual a 3x mais m menos 2, seja igual a 4. Então, vamos fazer a interpretação dessa questão. O que é que ela está cobrando da gente, então? Vamos aqui. Ela quer saber qual é o valor deste m aqui, ó, quando o zero da função foi igual a 4, ou seja, quando o valor de x foi igual a 4. Dessa forma, pessoal, a gente simplesmente iguala isso aqui dizendo o seguinte: 3, e aí o x tem que ser igual a 4, vezes 4, mais m menos 2. Estou falando do zero da função, então tem que ser igual a 0, tá bom? Então, agora eu tenho aqui 12 mais m menos 2 igual a 0. 12 menos 2, 10 mais m igual a 0. Dessa forma, com a equação escrita desse jeito aí, eu tenho como encontrar o valor de m. Então, m vai ser igual a menos 10. Simples assim. E aí está respondida a segunda questão. Já no caso dessa terceira questão, pede o seguinte: qual é a lei da função, ou seja, a gente está procurando aí a função, cujo zero é igual a 1 e seu gráfico passa pelo ponto menos 1 e 2. Pessoal, nesse caso aí, a gente sabe que se o zero da função é 1, quer dizer que no momento em que a coordenada é x igual a 1, então y vai ser igual a 0. E aí ele dá outra coordenada e pede para a gente definir aí qual é a lei dessa função. Então, veja bem, eu tenho duas coordenadas que são dadas. Eu tenho o zero da função, que é quando x for igual a 1, então eu tenho essa coordenada, 1 e 0. E eu tenho outra coordenada que ele me dá, que é menos 1 e 2. Vou colocar essa coordenada aqui, ó. Menos 1 e 2 fica aqui, ó. Menos 1 e 2. E a próxima é 1 e 0, fica aqui. O meu gráfico vai ficar nesse formato. Logo mais à frente, a gente vai perceber que sempre que isso acontecer, a minha função, o meu x vai ser negativo. E o meu x ser negativo, para que esse gráfico aconteça, obrigatoriamente eu preciso acrescentar
mais 1. E aqui, ó, está escrita a nossa lei da função. Dito isso, pessoal, então vamos ver agora quais são essas tais dessas variações de uma função afim. Aí nós temos no livro de vocês, só na sequência, depois do exercício, a gente já apresenta esse conteúdo que trata a respeito dessas variações. Pede o seguinte: observe o gráfico da função dada y igual a 3x menos 3 e y igual a menos x mais 2, em que x pode ser qualquer número real. Aí está aqui as coordenadas dessa função afim, e aí aqui está o gráfico representado. Aumentando o valor de x, ou seja, quando eu percorro aqui, ó, sempre que eu aumentar o valor de x, o valor de y também é aumentado. E aí o gráfico toma essa postura aqui. Ó. Sempre que eu tiver um valor a mais de x, eu vou ter um valor a mais de y, um valor aumentado. Entendeu? Por exemplo, quando eu tenho o meu x igual a 0, o valor do meu y é menos 3. Já quando eu tenho o meu x aqui, ó, igual a 1, o valor do meu x, o valor do meu y agora vai ser igual a 0, ou seja, ele está aumentando. E assim ele vai aumentando progressivamente. Por isso, dizemos que a função é crescente. Se vocês observarem, ela está partindo de um ponto aqui, ó, e ela segue crescendo. Observe que na lei y é igual a 3x menos 3, o valor de a ele vai ser igual a 3, que é um número positivo. Já aqui do outro lado, ó, a gente tem a outra função em que, quando a gente distribui aqui valores para x e para y, coordenadas, a gente observa o seguinte: aumentando o valor de x, sempre que eu estiver aumentando o valor de x, o valor de y diminui. É o contrário, aquela lá crescia, essa daqui, ó, decresce. Sempre que eu aumento o valor de x, o valor de y vai diminuindo. Por isso dizemos que a função é decrescente. A gente tem função crescente e a gente tem função decrescente. E dessa maneira, se vocês observarem a lei da função, o valor do meu a é negativo. Opa, Everton, isso é uma dica. Quer dizer que sempre que o valor do a for positivo, eu vou ter uma função crescente. Sempre que o valor do a for positivo, eu tenho uma função crescente. Pessoal, aqui está o contrário, porque a tela fica refletida e eu não consigo colocar o desenho da forma que está. Mas, ó, sempre que eu tiver o valor de um a dentro da função afim, o valor de a positivo, a minha função ela é crescente. Ela toma esse formatozinho aqui. Ó. Sempre que o valor do a for negativo, a minha função é decrescente. Isso é importante para que a gente entenda o que é uma função crescente e uma função decrescente. De modo geral, então, nós temos que uma função afim y igual a x mais b é crescente quando o coeficiente a é maior do que 0, ou seja, ele é positivo. Uma função afim y igual a x mais b é decrescente quando o coeficiente a é menor que 0, ou seja, quando o coeficiente a é negativo. Vimos que quando a é igual a 0, em y igual a x mais b, a função é constante. É aquela funçãozinha que faz o tracinho constante que a gente já viu nos exemplos na aula anterior. Por isso, aumentando o valor de x, o valor de y permanece igual. Então, sempre cria uma reta paralela com relação a o valor a reta x, em que o y permanece sempre sendo o mesmo valor. E aí essa função a gente chama de função constante. Opa, então temos 3 tipos. A função crescente, que é quando a é positivo. A função decrescente, que é quando a é negativo. E a função constante, que é quando o valor do a é igual a 0. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Ó. Na função f, tal que f de x seja igual a 2x mais 1, nós temos uma função crescente. Ó, o coeficiente a aqui, ó, que acompanha x, que é o número positivo. Pois o a é 2, e 2 é maior que 0, ou seja, 2 é positivo. Já na função g, tal que g de x seja igual a menos 3x mais 2, é decrescente. Olha só, de novo, o valor aqui que acompanha o x, um númerozinho negativo. Ó. Pois menos 3 é menor que 0, é negativo.
E na função h, em que h de x é igual a raiz de 3, é constante, pois o a é igual a zero. Nem aparece coeficiente x aqui, né? Então, o a é igual a zero, e aí nesse caso a gente tem uma função que a gente chama de função constante, tá bom? É uma função constante. E aí, trazendo aqui para o estudo do sinal de uma função afim, em uma função afim, podemos verificar que para quais valores de x a função é positiva e para quais valores de x a função é negativa. Como assim, Everton? Dentro do gráfico, eu vou ter valores em que a função assume uma posição, a função ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa. Como é que isso acontece? A função é positiva a partir do momento que os valores de x eles ultrapassarem os valores nos valores de x, o gráfico passar aqui a reta x do lado positivo, o y do lado positivo e o y do lado negativo. Mas vamos observar isso com calma. Vamos estudar o sinal de uma função afim. Qual é o sinal? Qual é o sinal dessa função? Nós temos aqui, então, a função que é crescente. Estamos vendo que nós estamos trabalhando com uma função crescente. A função pode ser crescente, e a gente vai estudar agora o sinal, que é uma coisa diferente. Ela pode ser crescente, decrescente, e agora observando a parte do sinal. A função é crescente, pois o a é igual a zero, a é igual a 2. Está aqui, ó, a minha função, o 2x mais 5. E 2 é maior que zero, então a função é crescente. O zero dessa função é o ponto menos 2 quintos, menos 5 meios, perdão. E, ó, menos 5 meios está bem aqui, ó. Lembra que eu insisti agora na correção do exercício que o zero da função é quando o gráfico toca o eixo x, toca a linha x, então o x precisa ser igual a menos 2 quintos, que aí nesse caso aqui o valor de y é igual a zero, então por isso que esse ponto aqui é o zero da função. Observe que o gráfico, observando o gráfico, verificamos que x igual a menos 5 meios, a função é nula, ou seja, o y é igual a zero. X maior que 5 meios, a função é positiva, ou seja, daqui para cima, a função assume a sua posição, ela é positiva. E com x menor que 5 meios, a função é negativa, ou seja, daqui para baixo a função é negativa. Tanto é que está pintado aqui de vermelho, ó. Daqui para baixo ao infinito vai ser sempre negativa. Daqui para cima ao infinito vai ser sempre positiva. Em que momento isso acontece? Acontece no momento em que eu tenho exatamente o ponto 5 meios. Com x maior que 5 meios, a função é positiva. Com x menor que 5 meios, a função é negativa. E nesse caso, nós estamos tratando de uma função crescente. Vamos olhar uma função decrescente, então? Uma função decrescente que y é igual a menos x mais 4. Está aqui a função decrescente. Ó. Vocês estão vendo aqui? A função decrescente, pois a é igual a menos 1, e menos 1 é menor que zero, é negativo. E o zero dessa função é o número 4. Aqui o zero da função número 4. Zero da função por quê? Porque é o momento em que o gráfico toca o eixo x e que o valor de y é igual a zero. Então, aqui é o zero da função. X igual a 4, a função é nula. Nesse ponto, e somente nesse ponto, a gente tem a função nula. Com x menor que 4, a função é positiva. Confundiu tudo agora. Como assim x menor que 4? Ó, daqui para trás, os valores de x eles são menores que 4. E nesse ponto ela é positiva. Por quê? Porque ela está acima do eixo x. Aqui os meus valores eles estão acima. E quando x for maior que 4, ou seja, daqui para frente, ó, a função é negativa, porque a gente passa a ter ela existindo aqui, ó, nessa partezinha de baixo do nosso gráfico. Pessoal, a ideia do conteúdo é essa daqui, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? A gente vai retornar para o grupo para fazer o exercício que está proposto na sequência. Como foi pedido em aulas anteriores, eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou responder uma letra, o item A da primeira e o item A da segunda questão, para poder dar uma força a vocês, para que vocês entendam o que é que está sendo pedido, tá bom? Então, na sequência, a gente vai aqui para a lousa e eu vou estar colocando para vocês como é que dá para responder esse item. Eu vou só cobrir aqui o meu livro, porque o meu livro tem as respostas, como vocês já viram, então eu vou ver aqui o que é pedido no item A, tá bom? A primeira questão é o seguinte:
Construa o gráfico e localize o zero de cada uma das funções e classifique-as em crescentes, decrescentes ou constantes. Então, vamos lá. Eu vou pegar o item A dessa questão e vou estar respondendo para vocês, para que a gente consiga ter um norte aí, tá bom? Aí vocês fazem o item B, item C e item D. Pode até copiar o item A na questão, tá bom? Eu tenho aí o item A que diz que a função é f de x igual a 4x menos 20. Eu preciso construir o gráfico dessa função. Preciso localizar o zero dela, tá bom? Então, primeiro eu vou localizar o zero dessa função. Qual é o valor de x para que o y seja igual a zero? Então, 4x menos 20 igual a zero. 4x igual a 20 positivo. X igual a 20 dividido para 4. X é igual a 5. Por que você fez isso? Porque eu quero saber qual é o zero da função. O zero da função vai ser no momento em que x é igual a 5, então y vai ser igual a zero. Só que pede que eu construa o gráfico dessa função. Então, se está pedindo que eu construa o gráfico, eu tenho que achar pelo menos uma outra coordenada. Então, vou caçar a coordenada em que o x é igual a 4, por exemplo. Se o x for igual a 4, então 4 vezes 4 é 16. 16 menos 20 vai dar igual aí a menos 4. Tá bom? Eu espero que todo mundo tenha compreendido o que eu fiz. Eu dei um valor para x e encontrei o valor de y. Então, agora, construindo o gráfico, eu vou ter, então, aqui, 1, 2, 3, 4. Eu tenho x até 5. 5. E o y menos 4. 1, 2, 3, 4. Por que você só desenhou esses aí? Porque eu só preciso desses. Ponto. 5 e 0. 5 e 0 é aqui, ó. Ponto. 4 e menos 4. 4 e menos 4. 4 e menos 4 vai ser exatamente aqui. Olha o meu gráfico. Tá bom? E aí a pergunta, deixa eu só voltar aqui rapidinho no livro para eu saber o que está perguntando. Ela pergunta o seguinte, qual é o zero dessa função? A gente encontrou o zero da função quando x foi igual a 5, a gente encontrou aqui no começo, tá bom? E a pergunta a função é crescente ou decrescente? Olha só, ela começa aqui, ó, e sobe, então ela é crescente. Crescente, tá bom? E aí vocês vão tomar isso aqui como base para continuar respondendo a primeira questão. Vou pegar agora um itemzinho da segunda questão. A segunda questão, pessoal, vai dizer o seguinte. Determine os valores de x que tornam as funções positivas, negativas ou nulas. Com relação a isso, como eu falei anteriormente, você precisa saber o zero da função. No zero ela vai ser nula, e aí a gente vai observar como é que eu encontro o zero. Vou pegar uma função aqui da letra A para poder a gente fazer isso aí. Então, como é que eu faço para encontrar isso aí? Vou buscar o zero da função. O zero da função, 2x menos 6 igual a 0, 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2, x igual a 3. Pronto, encontrei o zero da função. Outra coisa que eu preciso determinar para poder indicar aí a questão das onde é que a função é positiva, onde é que ela é negativa. Eu preciso saber se essa função ela é crescente ou decrescente. Como o 2 aqui, pessoal, ele é positivo, então a minha função ela vai ser uma função crescente. Por que eu preciso saber isso, Everton? Para poder identificar. Ó. Quando x for igual a 3, a minha função ela vai ser nula. Ou seja, a função será nula. Quando o meu x for maior que 3, a função é positiva. Maior que 3, a função é positiva. Quando o meu x for menor que 3, a função é negativa. Uma coisa importante aqui para vocês verificarem. Isso aqui é verdade porque a função é crescente. Se ela fosse decrescente, isso aqui estaria invertido, tá bom? Então, prestem bastante atenção nos próximos itens dessa questão. Se ela for crescente, x maior que o zero da função, função positiva. X menor que o zero da função negativa. Mas se ela for decrescente, isso aqui é invertido, tá bom?
Pessoal, na terceira e na quarta questão não tem como eu dar exemplo para vocês, porque são questões diretas, tá bom? Mas eu espero que esses dois exemplos da primeira e da segunda já consigam orientar vocês no exercício. E nada impede da gente retornar agora e eu tirar dúvidas de vocês durante a execução, tanto da primeira, segunda, terceira ou quarta, tá bom? Vamos agora retornar para o grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida a respeito dessa explanação ou de algo mais que vocês não tenham compreendido, tá bom? Aguardo vocês agora no grupo de WhatsApp.